Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 15, versículo 5. Deus tem algo poderoso para fazer conosco. Aleluia. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: sabe qual é o ponto forte de Satanás? Não, diga com mais força. Sabe qual é o ponto forte do diabo? É a paciência. Sabe qual é o ponto fraco do homem? É a impaciência. Então ele não tem pressa. E você talvez está apressado demais, impaciente demais para o que Deus tem para a sua vida. Gênesis capítulo 15, versículo 5. Então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e ordenou: olhe para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E prometeu: serás assim a tua posteridade. Aleluia. Glória a Deus. Nesses dias, durante todo esse tempo, nós temos ouvido palavras extraordinárias, que devemos nos posicionarmos para vivenciarmos tudo aquilo que Deus disse que Ele faria na nossa vida. Porém, nada muda se a nossa mentalidade não mudar, se a nossa mente não evoluir para o processo. E hoje eu quero te chamar a atenção para um princípio. Precisamos começar a visualizar. Diga para a pessoa que está ao seu lado: precisamos começar a visualizar, para fazermos o propósito de Deus que Ele tem para a nossa vida vir para a terra. José teve um sonho, ele viu, e a palavra diz em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Em algumas traduções, a certeza, que é igual à estabilidade de mente, ser real, firmeza. Precisamos ter estabilidade de mente. E hoje, em um mundo de tantas incertezas, convivemos para ver o cumprimento da palavra de Deus. Mas o que nós precisamos entender nesse tempo é que nós precisamos ter firmeza na nossa mente. E o tema dessa mensagem é mudando a condição mental. Visualize. Então entenda algo. Você precisa, nesse tempo, entender o que Deus quer fazer. Deus, Ele tem falado coisas grandes, tem falado que vai fazer muitas coisas. Mas você precisa trazer Deus para o processo. Você precisa pensar naquilo que você está pensando. Porque o que você está pensando, talvez não esteja de acordo com aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E o que você está pensando gera em você uma impaciência. Gera em você um anseio, uma ansiedade e uma pressa para que Deus se antecipe, quando você não está preparado para vivenciar aquilo que Deus tem para a sua vida. E é por isso que você precisa aprender a visualizar tudo que Deus tem para você a respeito do seu futuro. Você não pode perder a visão do seu futuro. Os nossos pensamentos são poderosos. É por isso que Ele pode transformar as nossas vidas positivamente ou negativamente. Porque, assim como imaginou o homem no seu coração, assim ele é. E a pergunta que não quer calar nessa noite: como você tem se imaginado? Como você tem imaginado a sua vida? Como você tem imaginado as áreas, as esferas da sua vida? De que forma que você tem olhado para você?
Só que eu quero dizer para você nessa noite que para achar é preciso buscar, para colher é preciso plantar, é necessário bater para que a porta se abra, pedir para receber, chamar para que o fogo do céu desça, tocar nas vestes para que a hemorragia seja estancada, subir na árvore para ver alguém maior do que você, cair na fornalha para ver o quarto homem. Ei, para que o mar se abra você precisa levantar a vala e tocar nele. Para vivenciar as promessas é necessário que você veja para viver. É necessário que o homem faça algo natural para que Deus faça o sobrenatural. Acontece que nós não queremos fazer nada, não queremos sair do lugar, mas deixa eu te falar algo sobrenatural nessa noite. A obediência é fundamental para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Entenda algo. Deus ele pega Abraão, leva Abraão para um lugar e diz para Abraão: sai da tenda. Diga para a pessoa que está ao seu lado: sai da tenda. E Deus dá uma ordem a Abraão que parecia ser absurda. Abraão, comece a contar as estrelas. E Abraão ele olha para os céus, e os céus estrelados, de modo que uma estrela colada na outra. E Abraão deve ter pensado: mas as estrelas são incontáveis, até porque são infinitas. Mas Abraão ele começa a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele vai contando. E Deus ele vai dando uma lição a Abraão na prática. Visualize, Abraão, acesse, mentalize. Diga comigo: visualize, acesse, mentalize. Visualize, acesse, mentalize. Conte, Abraão. E Abraão começa a contar. E de repente Deus, ele interrompe Abraão e fala para Abraão exatamente essas palavras: ei, Abraão, essas estrelas que você começou a contar, assim será a sua descendência, assim será a promessa que eu tenho na sua vida. Mentalize, Abraão, acesse, visualize o seu futuro, Abraão. Entenda o que eu tenho para fazer na sua vida, entenda o que eu vou fazer. Por quê? Porque Deus naquele momento ele queria que Abraão entendesse que ele seria pai de multidões. Só que Deus ele precisava levar a mente de Abraão para o futuro que Abraão teria. E ele pega Abraão e manda Abraão olhar para os céus, e manda Abraão contar as estrelas, e as estrelas eram incontáveis, e assim foi a descendência de Abraão, e assim é a descendência de Abraão. Ei, o teu futuro é grandioso, e Deus está falando para você: mentalize, visualize, acesse, porque parece absurdo o que eu vou fazer na sua vida, mas é o que eu vou fazer. Parecia que não iria acontecer de tão absurdo, de tão grande, de tão extremo o que Deus ia fazer com Abraão, mas aconteceu. Hoje eu e você somos filhos de Abraão através da fé. Por mais absurdo que pareça ser a ordem de Deus, obedeça. Ele sabe o que faz. E Abraão obedeceu. E muitas das vezes as pessoas trocam a ordem de Deus e esperam Deus agir para depois tomar uma atitude. Só que eu quero dizer para você algo: mas a ordem não é Deus primeiro e depois o homem. Pelo contrário, porque Deus já fez. Deus já nos amou primeiro. Deus já enviou o seu Filho primogênito e unigênito primeiro para nos salvar. Agora é a minha e a sua vez de fazermos algo. Deus agiu e está esperando uma ação minha e sua, para que uma ordem acima seja colocada, uma unção do homem, para que haja uma reação celestial. Mas se nós não nos movemos, como Deus vai se mover? Se você não tem uma reação, uma ação, aliás, como Deus vai ter uma reação? Agora, se temos tido acesso
a todas as informações, porque a nossa vida não tem mudado. Pergunte à pessoa que está ao seu lado, por que sua vida não tem mudado? Porque você precisa entender algo. Você precisa mudar a condição mental. A sua condição mental, ela está te atrapalhando de vivenciar as promessas de Deus. Primeiro, aprenda a praticar a inteligência emocional. O que Abraão precisou foi de praticar a inteligência emocional. Qual foi a ordem de Deus para ele? Abraão, saia do meio da sua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, que eu ainda não te mostrei, mas eu vou te mostrar. Ei, Abraão, você precisa abandonar todo mundo, sair para um lugar que você nem mesmo sabe onde é. E Abraão teve que fazer o quê? Teve que ter inteligência emocional para lidar com aquela situação. Ele sabia que ele não poderia se deixar se levar pelas suas emoções, porque se Deus falar para você, larga tudo, larga a sua casa, larga a sua família, larga tudo que você tem, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar, talvez você entraria em depressão. Talvez você ficaria mal, porque você não sabe gerir as suas emoções. Mas Deus está falando nessa noite, existem algumas armas que você precisa colocar em prática. E uma dessas armas é gerir, é ter inteligência emocional. Sabe por que você não chegou ainda no lugar que você precisa chegar? Porque você não sabe gerir as suas emoções. Você não está preparado para o futuro que Deus tem para você ainda. Como você vai chegar lá? A segunda arma, decida sair da teoria e aprenda na prática. Abraão saiu da teoria, conte as estrelas dos céus, visualize, acesse, mentalize, Abraão. Porque você precisa aprender na prática aquilo que eu vou fazer para você, aquilo que eu vou fazer na sua vida, aquilo que eu vou trazer para a terra. Ei, você precisa mudar essa condição mental, porque você está achando que tudo vai acontecer no mundo espiritual, que Deus vai te entregar pronto. Ei, faça a tua parte para que Ele possa fazer a dele. Terceira, ei, se torne alguém mais sábio, decida não ser um procrastinador, se torne diligente. Olha o que a palavra vai dizer: o que trabalha com a mão displicente empobrece, mas a mão do diligente enriquece. Ei, se torne alguém mais diligente, para de ser alguém tão displicente na caminhada, e você fica aí reclamando e dizendo: Deus não faz, porque você ainda não fez a sua parte, Deus não te promoveu, porque você ainda não saiu do lugar. Você é displicente com o teu futuro, é displicente com os seus relacionamentos, é displicente com a sua vida profissional, é displicente com a sua vida espiritual. E como você quer que Deus faça algo em relação a você? Ei, meu irmão, acorde, mude a sua condição mental. Deus, Ele está te mostrando um retrato do seu futuro. Você precisa correr e botar o seu rosto lá. Abraão, ele ainda não tinha visualizado, até que Deus mande ele contar as estrelas. Mas por que Deus fez isso? Você vai entender daqui a pouco. Quebre com toda mentalidade mística. Você é muito místico. Você precisa de uma forma. Você precisa de algo. Só que eu quero dizer para você, Deus não precisa de algo ou de alguém para fazer o que Ele tem que fazer na sua vida. Ei, quebra a mentalidade mística. Você fica esperando algo, você fica esperando alguma coisa para que você se apegue, para que você se agarre em Deus. Muda a sua mentalidade, começa a gerir as suas emoções, acredite no seu futuro, acredite naquilo que Deus falou. Pare de se agarrar nas coisas. Pare de se agarrar naquilo que
aparentemente é a solução para o seu problema. A solução está aqui, ó, mudando a condição mental. Diga, muda a sua condição mental. A batalha está na mente. A sua mente é o campo de batalha, meu irmão. Está aqui, ó. Se você não vencer aqui, você não vence aqui, na esfera material. Você precisa vencer na sua mente primeiro. Porque Deus tem os segredos dele para falar com você. É a mesma coisa aqui, nesse exato momento. Há um monte de gente aqui. Preste atenção no que Deus quer fazer com você. Deus, ele quer falar os segredos dele para você. É a mesma coisa do querer falar algo para a profeta Michele aqui e querer cochichar um segredo com ela, só que com esse ruído ela não consegue entender, ela não consegue perceber. Deus, ele está querendo falar com você, mas os ruídos que estão ao seu lado não consegue você entender, não deixa você entender o que Deus está falando para você. E o segredo que Deus tem para você nessa noite mude a sua condição mental. Você precisa visualizar, você precisa acessar, para que você possa vivenciar. Como que você quer ter um futuro grandioso se você se enxerga como alguém medíocre? Como que você quer chegar em lugar grande se a sua mente é tacanha? Se a sua visão é pequena? Como que Abraão ia ser pai de uma multidão se ele não acreditasse na visão a qual Deus estava dando para ele? Se ele não contasse as estrelas até que ele perdesse a conta? Vai chegar uma hora que Deus vai te interromper e vai dizer: ei, meu filho, para aí, é isso que eu quero fazer na sua vida. É dessa forma que você está visualizando, que você está acessando. É para onde eu vou te levar, é para o lugar que eu tenho preparado para você. E não é pequeno, é um lugar grande. Quebra a mentalidade pequena. Pare de ser alguém que esteja sempre querendo viver na média. Alguém mediano. O que Deus tem para você é grande, mas a sua mentalidade precisa acompanhar o projeto que Deus tem para a tua vida. Amém ou não amém? A quinta arma que você precisa entender nessa noite: decida viver melhor. Esse aqui eu até grifei. Você precisa decidir a viver melhor. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Diga, você precisa decidir a viver melhor. Tem gente que vive tão mal. Tem gente que come mal. Tem gente que dorme mal. Tem gente que vive uma vida tão ruim. Só que a culpa não está em algo ou em alguém. Está em uma decisão que você precisa tomar. Em viver melhor. E quando eu falo em viver melhor, não só falo de algo material. Eu falo de paz de espírito. Porque tem gente que decidiu viver guerras e guerras toda hora, não ter paz. Só que eu quero nessa noite dizer, é uma arma poderosa para você chegar no futuro agora eu sei para você. Uma vida de qualidade. Uma vida de paz. Você precisa viver melhor. E para viver melhor é uma decisão. Eu decido viver melhor a cada dia. Eu decido viver em paz. Eu decido viver em prosperidade. Eu decido viver uma vida abundante em Deus. Diga, é uma decisão. Eu posso profetizar sobre a tua vida. O irmão que está ao seu lado pode querer levar você a uma vida abundante, a viver melhor, mas se você não decidir, você não vive. Você conhece gente que tem tudo para viver uma vida tranquila, de paz, uma vida boa, mas não vive, porque decidiu viver uma vida
de tormento, decidiu viver uma vida de perturbação. Só que eu quero dizer para você, decida viver melhor. Se tem uma decisão que você precisa tomar hoje, é decidir ter uma vida de qualidade. Sexta arma, entenda que os conflitos espirituais ocorrem quando você estiver próximo de entrar no território onde Deus vai te dar por herança. Por que Deus mandou que Abraão visualizasse? Por que Deus mandou que Abraão acessasse? Porque quando chegasse esse momento que ele estivesse perto de chegar e vivenciar a promessa, iria haver uns conflitos, mas ele tinha uma imagem tatuada na sua mente. Ele viu, ele acessou, ele visualizou. Ei, meu irmão, entenda algo: nada poderia tirar de Abraão aquilo que ele mesmo viu. Ele visualizou. Começa a visualizar o teu futuro. Olha o que Deus tem para você. Abre os teus olhos espirituais. A tua mente precisa auxiliar o teu espírito, meu irmão. A mente e o espírito precisam andar e trabalhar em concordância. Só que Deus está falando algo no teu espírito, só que a sua mente não consegue alcançar aquilo que Deus está falando na dimensão espiritual. Só que Deus está falando, você muda a sua condição mental, para você viver a grandeza do que eu tenho para a sua vida, ou você não viverá. É aqui, ó. É aqui, a sua mente é pequena, você escolheu viver uma vida de gente medíocre. E quando eu falo isso, eu falo em todas as esferas. Quando eu falo isso, eu falo para você em todas as áreas. Tem gente que escolhe viver uma vida de sofrimento. Tem gente que escolhe viver uma vida terrível. Mas não é por falta de promessa. Diga, não é por falta de promessa. O que Deus falou, Ele vai fazer. Mas você precisa condicionar a tua mente à promessa que Deus fez. O tamanho da promessa é o tamanho que você precisa condicionar a tua mente. Deus tem uma promessa grande para você, mas você não consegue se enxergar dentro daquilo que Deus falou, dentro do projeto que Deus estabeleceu para você. Oitava arma: tenha um coração grato. E a pergunta é: seu coração é grato? Porque um coração ingrato nunca se lembra do que Deus já fez, e sim do que Ele ainda não fez. Pare de só lembrar daquilo que Deus ainda não fez. Se lembre daquilo que Deus já fez. Tenha um coração grato, meu irmão. A gratidão é uma arma que você precisa ter contra o inimigo da tua vida. Todas as vezes que ele se apresentar com uma situação e que ele te mostrar, olha aí, está vendo como está a tua vida? Lembre do que Deus já fez. Lembre do que Deus já transformou. Lembre do que Deus já estabeleceu. Lembre do que Deus já curou. Lembre dos feitos de Deus. Entenda algo. Aprenda a colocar em prática todas as instruções. E aquilo que ainda não deu certo, vai ter o tempo certo que vai dar certo, porque o tempo ainda não chegou. Então temos que descobrir o que Deus está fazendo, mas também temos que descobrir o que está de errado em nós. Diga, você precisa descobrir o que está de errado em você. O que aconteceu de errado? Aleluia, o que está dando errado? Talvez é algo que você precisa descobrir que está aí. E talvez você está cheio de ingratidão com Deus, mas Deus não tem nada a ver, porque Deus já fez muita coisa e você ainda não fez nada para que a promessa de Deus se cumpra na tua vida. A palavra vai dizer em Efésios capítulo 6: tomai também um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Assim como os inimigos lutaram contra Josué na terra da promessa,
e contra Neemias quando ele estava reedificando os muros de Jerusalém. Assim os nossos inimigos lutarão conosco quando começarmos a tomar o terreno espiritual. Ei, você precisa tomar o terreno espiritual. Você precisa parar de deixar o inimigo acessar aquilo que é teu. Você precisa de parar de deixar o inimigo a tomar terreno. Ei, meu irmão, é hora de você se posicionar dentro da palavra, dentro da promessa que Deus tem feito para a sua vida. Entenda algo, muitos desconhecem completamente que a resistência que encontramos ao entrar nas promessas de Deus é, na verdade, parte da guerra espiritual. Há uma resistência, meu irmão. Diga para a pessoa que está ao seu lado, há uma resistência. O inimigo não quer deixar você entrar dentro da promessa de Deus para a sua vida. O inimigo, ele não quer que Deus ele cumpra aquilo que ele falou na sua vida. Há uma resistência todos os dias. Há uma guerra, há um conflito no mundo espiritual. Você não pode recuar no primeiro sinal de conflito, porque a guerra foi travada no reino visível. Porém no reino invisível, mas porém no reino visível só depende de você, meu irmão. Há uma guerra travada no reino invisível. Mas no reino visível depende de mim e de você. Qual maneira mais comum que o inimigo nos ataca? O que o inimigo faz? Por isso que a mente é o campo de batalha. Ele nos dá pensamentos que a Bíblia descreve como dardos inflamados. E deixa eu te falar, isso aqui é poderoso. E a partir daqui existe algo que você precisa fazer, e que é fundamental para proteger a sua mente. Em Efésios capítulo 6 vai dizer: toma sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. E esses pensamentos, que são os dardos inflamados, são na verdade manifestações de espíritos malignos, e não mais ideias. Por quê? O inimigo ele não vem com a má ideia na sua mente. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga isso. Os dados inflamados não é uma má ideia que você tem. Não é um pensamento ruim. É um pensamento de conveniência. O inimigo ele vem com um pensamento de conveniência. Porque como o inimigo luta com a grandeza do seu destino, como o inimigo luta para te parar, trazendo um pensamento, um dardo, onde coloca você numa zona de conforto. Ele traz um pensamento na sua mente que você vai concordar com ele, e que é conveniente para você. E você pensa e fala assim: caramba, está tudo certo, é isso mesmo. Mas o que você está pensando condiz com a grandeza do seu destino e com a promessa que Deus fez. Pensamentos de conveniência são dados inflamados. É por isso que muito crente não sai da onde está, porque todos os pensamentos que tem são pensamentos de conveniência. Você precisa tomar o escudo da fé, que ele vai apagar todos os dados inflamados de Satanás. Ah, tá bom assim. Ah, meu filho não está na igreja, mas ele está dormindo toda noite em casa. Aí, meu irmão, dados inflamados de Satanás, pensamentos de conveniência. Enquanto o teu filho não estiver firme em Deus, você não pode parar de lutar pelo destino dele. Minha vida financeira não rompeu ainda, mas tá bom, eu estou tendo para comer e para vestir. Dados inflamados, pensamentos de conveniência. Porque Deus te chamou para ter, para dar e não para pedir emprestado. A promessa é que você seria cabeça e não cauda. E se há algo diferente disso, sua mente está tomada. Ah, meu ministério ainda não está do jeito que eu queria, mas está bom. Se não está do jeito que você queria, não se conforme com isso. Quebra os pensamentos que levam você a viver uma vida de conveniência. Há uma zona de conforto.
Ei, meu irmão, esses pensamentos são, na verdade, manifestações malignas, de espíritos malignos. Eles trazem conveniência. O inimigo, ele não vai te trazer um pensamento mau, porque logo você vai identificar que é algo maligno. Por exemplo, se o inimigo trouxer na sua mente um pensamento para você matar alguém, você vai identificar que é o pensamento de quem? Do inimigo. Você logo vai identificar. Mas se ele traz um pensamento de conveniência, de que está bom, de que você não precisa fazer, de que você não precisa lutar pelo seu destino, porque Deus sabe o que Ele tem para mim. Deus, eu não preciso falar, porque Deus, Ele sabe o que eu quero. Pensamento de conveniência. Para que a porta se abra, você precisa bater. Para que a hemorragia seja estancada, você precisa tocar nas orlas. Para que você veja o quarto homem, você precisa entrar na fornalha. Para que o mar se abra, você precisa levantar a vara e tocar no mar. Se Deus quiser, vai acontecer, beleza, mas faça a sua parte. Você precisa entender que o inimigo, tudo que o inimigo quer é que você não reaja aos lados inflamados. E uma mente que é o campo de batalha, se ela for uma mente passiva, o inimigo todo momento, ele vai bombardear essa mente. E é por isso que tem gente que não sai do lugar. Quantas vezes você já ouviu falar, você tem uma promessa, você tem um chamado, Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, Deus quer fazer algo através de você. Ei, você será um grande homem, você será uma grande mulher, um grande empresário, ei, você será um grande empreendedor, você será alguém grande, mas você olha, e com a mente passiva você não consegue reagir. Porque o inimigo está dizendo, se Deus tem para você, no tempo certo Ele vai fazer. Mas se você não mudar a sua condição mental, meu irmão, você não vai chegar a lugar nenhum. Se Deus tem para mim, eu vou reagir, eu vou visualizar, eu vou acessar, porque eu quero trazer para a terra aquilo que já foi liberado nos céus. Então você precisa entender, antes de tentar vencer as guerras que os seus olhos podem alcançar, vença primeiro as guerras que você costuma pensar. Por isso que você precisa pensar naquilo que você está pensando. Você precisa vencer as guerras que você está pensando. Olha, como o inimigo ele está te condicionando a pensar de forma diferente que Deus tem para o seu destino, daquilo que Deus tem para você. Olha como o inimigo está fazendo você pensar. Parece que Deus não está no negócio. Parece que Deus não está se movendo. Parece que Deus não está fazendo. Parece que quanto mais você busca, menos você vê o resultado. Só que eu quero dizer para você, meu irmão, há um lugar preparado. Deus falou que iria fazer. Comece a visualizar aquilo que Deus falou que ia fazer. Acesse o lugar que Deus tem preparado para você, meu irmão. Acesse a restauração da sua família. Acesse a salvação do teu filho. Acesse aquilo que Deus falou que ia fazer. Entenda algo. Olha só como o inimigo trabalha. Vou até repetir o que eu falei aqui. Então você precisa entender. Diga comigo. Então você precisa entender. Antes de tentar vencer as guerras que seus olhos podem alcançar, você primeiro precisa vencer as guerras que você costuma pensar. Entenda algo. Deixa eu te falar por quê. Eu já falei aqui outras vezes que a maioria dos pensamentos que você tem não são seus. Mas preste atenção no que eu vou falar.
o inimigo ele lança pensamentos, que são os dados inflamados, pensamentos de conveniência. E depois, esses mesmos espíritos, ele vem e nos acusa. Os espíritos nos causam e dizem que a origem do pensamento que você teve, a culpa é sua. Eles te lançam o pensamento: ah, não vou conseguir, ah, vai dar errado, tá bom assim. Aí depois você cai em si. Aí quando você volta ao propósito original, ele vem, mas foi você que pensou. A culpa é sua, você que deu origem a isso. Você não só pensou, mas você externou em palavras. E agora, você me deu uma legalidade, porque palavras criam realidades. Ele lança o pensamento na sua mente, pensamento de conveniência. Você aceita o pensamento que ele está lançando na sua mente, externa isso em palavras, mas depois ele vem e te acusa. Aí ó, foi você que falou, foi você que pensou. Ei meu irmão, reaja nessa noite, tenha uma mente ativa. Ei, a sua mente precisa estar ativada. Por isso que nós não podemos ter uma mente passiva. Tudo aquilo que nós pensamos que não está de acordo com aquilo que Deus tem falado conosco, nós precisamos reagir a esses pensamentos. Aí você acredita: meu Deus, foi eu mesmo que falei, foi eu mesmo que pensei. Só que a maioria dos pensamentos que passam pela sua cabeça não são seus. E quando um pensamento vem que você sabe que ele não está alinhado com aquilo que Deus tem para a sua vida, você precisa quebrantar na hora. Eu quebro esse pensamento maligno, eu quebro todo dado, toda seta, todos os dados inflamados do maligno na minha mente. É por isso que tem gente depressiva. É por isso que tem gente cheia de ansiedade. É por isso que tem gente que está com a sensação de fracasso. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: sabe por que você está assim? Depressiva, ansiosa, com sensação de fracasso? Porque você externou o pensamento que era um dardo inflamado do inimigo. Mas por quê? Porque você não tem o escudo da fé. Só que nessa noite Deus vai reajustar a armadura do Espírito em você. Nessa noite você vai sair daqui vestida, aleluia, com a couraça da justiça, com o capacete da salvação, com o escudo da fé, com o cinto da verdade, com a espada do Espírito, calçado com o evangelho da paz, meu irmão. Essa é a noite que você vai sair daqui empoderado pelo Espírito. Outra estratégia do inimigo, porque o inimigo é um estrategista nato. Ele sabe como te pegar. Presta atenção, ele é um imitador barato. Diga: o inimigo é um imitador barato das coisas que Deus faz. O que Deus fez com Abraão? Pegou Abraão, levou ele para fora da tenda e mandou ele contar as estrelas dos céus. Trabalhou com Abraão no campo de quê? No campo das imaginações. Deus fez com que Abraão imaginasse sendo pai de uma multidão. Então sempre que Deus ele vai fazer algo no seu futuro, Ele quer te levar no campo da imaginação. Primeiro Ele faz você visualizar, depois Ele faz você acessar. Porque quando você visualiza e você acessa, você materializa com a boca. Ele fez com que Abraão entendesse isso. Sai, Abraão, da tenda. Olha para os céus. Está vendo os céus, Abraão? Estou vendo. Conte as estrelas. Abraão contou. Visualizou, Abraão? Acesse. Materialize. Que você será um pai de multidões. E Abraão faz tudo isso. E ele faz com que Abraão trabalhe no campo da imaginação. Para que nos dias difíceis, Abraão
lembrasse daquilo que ele viu, daquilo que ele acessou, para que ele trouxesse novamente a realidade através das palavras. E o inimigo, ele é um imitador barato, e todas as vezes que ele quer te destruir, ele te leva para o campo das imaginações. Quantos estão entendendo essa palavra nessa noite? Entenda algo: o inimigo e seu bando também ataca as nossas imaginações, inspirando visões. O inimigo, ele sempre vai te dar uma visão de figuras terríveis, que luta contra a nossa mente, e pode ser mais profunda e mais perturbadora, e principalmente se nós não entendermos que é um ataque. Então o que o inimigo faz? Ele te leva para o campo da imaginação, e ele começa a te mostrar o que ele pode fazer na sua vida, se você insistir em viver aquilo que Deus tem para você. Ele começa a dizer: melhor você ficar no seu canto aí, porque olha o que pode acontecer se você se mover em direção ao seu destino. Olha o que pode acontecer se você se mover em direção à salvação da sua casa. Olha o que pode acontecer se você se mover em direção àquilo que Deus tem para você na sua vida profissional, na sua vida espiritual, no seu casamento, na sua família. E ele começa a te mostrar um cenário de tragédia. Quantas das vezes você teve sonhos, ou até mesmo acordado, visualizou coisas terríveis acontecendo? Porque o inimigo, ele quer trabalhar com você no campo da imaginação. Ele quer que você visualize, ele quer que você acesse, e ele quer que você torne isso uma realidade através das palavras. É por isso que quando você visualiza algo no mundo espiritual, que é algo que é terrível, que é um cenário de destruição, a primeira coisa que você tem que fazer antes de externar isso é quebrar o arquétipo maligno. Todo arquétipo é um falso modelo. Todo arquétipo é um modelo, melhor dizendo. E o inimigo trabalha com arquétipos, que são falsos modelos. E você precisa quebrar os falsos modelos, porque o cenário que ele está te mostrando não é o cenário que Deus mostrou para você, não é o cenário que Deus te criou para que você vivesse, não é o cenário que Deus tem para você desde a eternidade. O cenário que Deus tem para você é um cenário de bênção, é um cenário de prosperidade, é um cenário de crescimento, é um cenário profético, é um cenário a qual ele vai te tirar do ponto A para o ponto B. E tem gente que o inimigo está trabalhando no campo da imaginação, e você está vendo o teu filho perdido, a tua filha perdida, você está vendo o teu casamento acabado, você está vendo a tua vida financeira destruída, a tua vida profissional jogada às traças. Mas eu quero dizer, isso não é o que Deus tem para você. Não materialize isso. Tem gente que agora adora contar o cenário que o inimigo está mostrando para ele. Você pode até contar, diga para a pessoa que está do lado, você pode até contar. Mas antes de contar, quebre. Porque o inimigo, ele vai fazer com você a mesma coisa que Deus fez com José. Ele vai te levar em sonhos. José teve sonhos de Deus, e o inimigo quer que você tenha os sonhos que ele está projetando. Ele entra nos seus sonhos e mostram cenários terríveis. E o Espírito Santo me fala ao meu espírito nessa noite: tem gente que tem tido sonhos terríveis. Ei, você está sonhando com tragédia, você está sonhando com morte, você está sonhando com tanta coisa ruim. Esse é o cenário que o inimigo ele está tentando mostrar para você. Mas essa noite eu quero, na autoridade do Espírito e na autoridade apostólica, eu quero liberar uma palavra profética na sua vida. Todo cenário maligno, todo sonho que Satanás ele tem manipulado, eu quero quebrar nessa hora. Eu quero quebrar nessa hora. Esse sonho que você teve não é o sonho que Deus tem para você. Esse sonho que você está tendo não é aquilo que Deus preparou para você. O inimigo não vai te matar. O inimigo ele não vai destruir a tua casa. O inimigo não vai destruir as tuas finanças. O inimigo ele não vai te jogar na sarjeta. O inimigo ele não vai destruir você. Porque Deus sonha os sonhos de Deus para a tua vida.
Ei, meu irmão, eu quero dizer para você, nessa noite, o inimigo ele tem achado portas. Diga comigo, o inimigo tem achado portas no campo da sua imaginação, para te mostrar cenários catastróficos, para te mostrar tragédias, e você tem ficado com medo daquilo que ele tem te mostrado. Só que eu quero dizer para você nessa noite, eu quero declarar sobre a sua mente, que a sua mente é curada agora, e que os cenários malignos são quebrados agora, e que os sonhos perturbadores são quebrados agora. O inimigo não vai entrar mais no campo da sua imaginação. Eu vejo no meu espírito o quanto o inimigo tem travado a vida de pessoas através dos sonhos malignos, porque ele quer que você visualize, ele quer que você acesse e que você materialize através das palavras. E quantas das vezes você acordou apavorada, e começou a explanar aquilo que você sonhou antes de quebrantar, meu irmão? Diga para a pessoa que está ao seu lado, você pode até contar para alguém. Diga, você pode até contar para alguém, mas antes de contar, quebre, anule, declare: a minha vida está debaixo das mãos do Senhor, e o sangue de Cristo já me envolveu. O inimigo quer trabalhar aqui, ó. Ei, você precisa mudar a sua condição mental. Diga comigo, eu preciso mudar a minha condição mental. Onde o inimigo tem trabalhado em você? Na sua mente. Se o inimigo tem a sua mente, ele tem a sua vida. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Se o inimigo tem a sua mente, ele tem a sua vida. Ele quer isso aqui, ó. Ele quer isso aqui. Só que nessa noite, o capacete da salvação vai ser ajustado em você. Ei, você vai sair daqui pronto, preparado. Ei, o Senhor vai ajustar em você a armadura do Espírito. Ele quer a sua mente, porque se Ele tem a sua mente, Ele tem o seu corpo. É por isso que Ele tem a sua vida, porque Ele sabe que você vai materializar a maioria dos pensamentos que você pensa através das palavras. Só que eu quero dizer para você nessa noite: faça igual a Abraão. Saia da tenda. Diga, saia da tenda. Diga, saia da tenda. Você pode dizer isso com mais força: saia da tenda. Porque Deus tirou Abraão da tenda? Porque a tenda era o lugar que limitava a visão de Abraão. Dentro da tenda, Abraão não veria que ele seria pai de uma multidão. Dentro da tenda, Deus não poderia levar Abraão ao campo da imaginação. Ele tira Abraão da tenda. Sai do lugar que limita a tua visão, Abraão, que eu quero te mostrar algo. Eu quero te mostrar o teu futuro. Deixa eu te falar algo. Essa noite você terá um sonho em relação ao teu futuro. Um cenário novo Deus vai te mostrar. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela com voz de profeta: um cenário novo Deus vai te mostrar. Diga: um cenário novo Deus vai te mostrar. Ei, você, quando visualizar esse cenário novo, você vai acessar. E quando você acessar, você vai materializar. Uou! Você pode ser mais feliz nessa noite. Se você acredita nisso aí, se expressa aí, crente.